Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast na área. Eu sou o Felipe Cavalieri e eu estou aqui para apresentar para vocês mais um empreendedor aqui da cidade de Bauru, uma pessoa que pensa fora da caixinha e que a gente adora trazer aqui para o estúdio para conhecer. Eu já vou apresentar ele para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o TED Chat, essa ferramenta de inteligência artificial que ativa, que automatiza, né, os atendimentos do WhatsApp dos seus negócios. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o nosso entrevistado, perguntar sobre a trajetória dele, falar sobre os produtos que ele está trazendo para o mercado, sobre os serviços também que ele traz para o mercado, mas só depois da vinheta. Voltando então, vamos agora apresentar devidamente o senhor Márcio Magnani. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, e você? Prazer aqui trazer um pouco da nossa experiência aqui para você. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. O Márcio, ele é nutricionista, educador físico e tem uma empresa assim inovadora aqui na cidade, por assim dizer. Ele é uma pessoa bastante conhecida no circuito de atletas, né, de alta performance aí na cidade. Há 20 anos que você está aqui em Bauru já, Márcio? Já há 25 anos. 25 anos. E ele vai falar bastante pra gente sobre essa trajetória dele, primeiro como atleta, depois como treinador e hoje como um consultor geral, né? Da área, de todas as áreas da vida. Acabei descobrindo aqui antes da entrevista. A gente sempre bate um papo, né, com o entrevistado e ele falou bastante coisa legal. Queria que você se apresentasse para nossa audiência, Márcio, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Prazer te receber aqui, cara. Prazer é meu. Bom, então eu sou Márcio Magnani, treinador, coach nutricionista, hoje também empreendedor. Sou CEO da Mediterrâneo Nutrition, né? Uma marca de suplementação aí fora da caixa. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Casado com a Isis, pai do Alexandre, pai da Vitória. Sou cristão e hoje uma pessoa que busca excelência em todas as áreas aí. Muito legal. O Márcio, que ele falou aqui que vai até apresentar esse produto novo que ele está trazendo. Produto de nutrição completo, suplementação, né, assim dizer, né, Márcio? Você vai perceber aqui que eu vou dar umas vaciladas, porque como vocês podem ver, eu não sou um cara muito da nutrição. Tô tentando, cara, juro que eu tô tentando. Já trouxe o Thiago aqui antes para ele falar um pouquinho sobre isso, agora eu tô com você, acho que daqui a pouco eu vou estar no eixo. Mas me fala um pouquinho, qual foi a sua trajetória, Márcio? Primeiro que você estava falando que você trabalhou como atleta mesmo, você foi um atleta de fisiculturismo. Exato. Então, eu cheguei aqui em Bauru no ano de 2000, né? Eu sou de Lençóis Paulista, cidade vizinha de Bauru. Comecei a cursar a Faculdade de Educação Física na Unesp de Bauru, então sou formado em licenciatura plena em Educação Física lá. E como Lençóis é uma cidade muito pequena, já entendi que se eu quisesse expandir e crescer, eu tinha que de fato mudar para Bauru, até para intensificar os meus estudos, né? E logo que eu mudei aqui para Bauru, né, eu já focado na minha faculdade, já envolvido muito com a faculdade na área tanto da anatomia quanto da avaliação física. Participei de alguns grupos importantes dentro da faculdade, né, alguns projetos de pesquisa, e já comecei a engrenar e trabalhar aqui, né, nas academias, já trabalhando como técnico, estagiário, professor na área de musculação. E desde então, focado, né? O meu objetivo era, primeiro, me tornar um atleta. Então, eu sempre fui do esporte, cresci dentro do esporte, né? Então, desde atletismo, judô, mas assim, sempre fui um cara muito magrinho. E aí eu olhei para o fisiculturismo, né? E assim, todo mundo que cresceu ali na década de 80, 90, né? Era muito fã, né? Desses caras aqui. Van Damme, era fã do Stallone, era fã do Schwarzenegger. Então você olhava aquilo lá e falou, pô, eu queria muito ser esse cara, né? Pô, agora você tocou num assunto que eu vou até dar um close aqui atrás de mim, ó. Vocês podem ver aqui que já tem um dos ídolos da galera da década de 80, 90, lá, ó. Tá aqui o Exterminador do Futuro. Quem que não queria ser um Exterminador do Futuro, né? Quem que não queria ser, fala. E aí eu falei, pô, né, você tinha esses caras como ícone, né, de físico, né, de mindset, era aquele cara que era o cara Focado homem mesmo, né? masculino que tomava atitude e resolvia. Eu falei, pô, é isso aí, vamos pra cima. E aí eu comecei a trabalhar ali, né?
na construção de um físico que pudesse algum dia ser apresentado em cima de um palco com excelência. Então, naquela época não tinha internet, você não tinha todo esse bando de informação que você tem ali da bandeja para você. Você tinha que batalhar e quem continha a informação guardava 7 chaves. Né? Então, assim, em Bauru, na época, tinha apenas uma atleta, não era nenhum atleta, era uma mulher que era atleta de fisiculturismo, que era uma referência nacional. Né? E eu falei, poxa, onde que a gente vai buscar isso? E eu me lembro muito que na época eu procurei ali essa pessoa, né, buscando informação, e eu, lógico, né, era um jovem, bem, vamos dizer assim, pé rapado, né? Sabe como que é a vida de universitário? Pô, né? ainda mais lá na Unesp, né? Nem sabia que o Márcio também era formado lá. Um beijo pra galera da Unesp. A gente, unespiano, já tem esse estigma, né, cara? Que pede carona. Cara, você fala assim, ó, eu vou ficar o máximo possível na faculdade, porque a hora que chega em casa é aquela lástima. Eu morava numa república com 17 caras, era uma loucura. Mas foi um tempo bom da vida da gente, né, cara? Mas ali eu tava focado, de fato, em construir um físico. Eu lembro que na época eu cheguei nesse dono dessa loja, que era o único cara que sabia um pouco mais, né, sobre fisiculturismo, e falei, cara, eu vim aqui para te pedir 2 oportunidades. Eu preciso aumentar minha renda, então eu creio que eu consigo vender os seus suplementos, né, na academia que eu trabalho. E eu quero te pedir uma ajuda, eu queria que você acreditasse no meu potencial, né? Se você pode me dar uma ajuda, uma orientação. Patrocínio mesmo? Tipo. Eu falei, cara, como que você pode me ajudar para que eu possa me tornar um atleta de fisiculturismo? Cara, assim, como que você recebe um cara, né? Franzino, magrinho, o cara era o único que sabia alguma coisa, o cara deu risada da minha cara, né? Então, assim. Já começou perdendo. Assim, ali, tá, faz o seguinte, vai. A primeira proposta a gente aceita. Você vai vender meu suplemento. O resto, meu irmão, não é comigo, não. Se vira. Eu falei, tá bom. E aquilo, pra mim, eu sempre tomei todo tipo de não na minha cara como uma injeção de ânimo, sabe? E eu falei, já que eu não sei nada, eu vou procurar testar as coisas, né? E na academia que eu trabalhava, eu falei, pô, olha o tamanho da sala de pesquisa que eu tinha aqui. Eu sempre tive um ímpeto muito forte, né? Chegava na sala da academia, meu horário de entrar era 2 horas da tarde, geralmente um horário que tem ninguém na academia, né? Eu chegava, cara, botava ali um rock and roll pesado, coxava o som e comecei a chamar a galera na chincha, treinar a galera pesada, de repente construí uma comunidade ali de muita gente. Se eu chegasse 10 minutos atrasado, enquanto eu não pisasse na sala, a galera não começava a treinar. Então comecei a comandar uma legião de pessoas. Eu falei, pô, eu acho que tem aqui dentro de mim alguma direção de liderança e eu consigo agora usar coisas que tenho na minha cabeça para testar várias coisas que eu não consigo testar só comigo. Eu tava testando coisas comigo, mas, pô, um laboratório de 1 versus um laboratório de 60, né? Então eu peguei um grupo, testei uma coisa, outro grupo, testei a outra, sobre treinamento, sobre nutrição e assim por diante. Comecei a amadurecer algo sobre criar um método, né? Então você estava fazendo ali um laboratório, mas lógico, né? Baseado também em muito que você estava pegando na facul e tal, né? Estudando, não estava testando nada que não existe. Tá? Sim. Mas assim, estudando profundamente aquilo, né? E isso eu comecei no ano de 2004 já mais intensamente, né? E no ano de 2010 eu consegui já construir um físico melhor, e aí eu já estava conseguindo fazer coisas diferentes, colher resultados melhores. E eu falei, cara, agora eu acho que é hora de eu tentar mirar um campeonato. Então aí, no ano de 2010, eu subi no meu primeiro campeonato. Eu fui vice-colocado num campeonato paulista estreantes. Na sequência, um mês depois, eu fui um vice-campeão brasileiro também estreantes, né? Eu falei, pô, consegui fazer um bom trabalho, ainda que eu não tivesse a melhor genética, né? Que dentro dos parâmetros morfológicos, eu sou chamado de ectomorfo. Existe o mesomorfo, existe o endomorfo. Não sei se você já ouviu falar um pouco eu já ouvi, confesso que eu nunca entendi muito bem. Então, basicamente é assim, ó. Dá um toque pra gente já. Eu te dei uma arquitetura, cada um tem ali o seu alicerce, vamos dizer assim, né? Então, o meu alicerce é o alicerce ectomorfo. Então, pô, eu sou bem fininho, sou bem magrinho, né? Então, eu não tenho aquele shape para ser um cara muito volumoso. Geralmente, o ectomorfo, para você ter uma noção, um queniano é um típico ectomorfo, corredor, cara que nasceu para correr. Ele é fino, ele é esguio, ele é um cara que tem articulações mais alongadas. E aí, porventura, existem os outros biotipos, né? O biotipo o melhor biotipo para o fisiculturismo, vamos dizer assim, pelo menos para ganho de massa, é o mesomorfo. É o cara que nasce parrudo, ossudo, ganha massa com mais facilidade. E também existe o endomorfo, que é aquele cara que
nasce com aquele corpo mais formato de pera, ombro curto, quadril largo. Esse cara é mais tendencioso a desenvolver obesidade e doenças metabólicas, né? Então, eu falei, pô, eu entendi que existe uma técnica, eu consegui aplicar isso em mim, agora eu vou replicar isso e vou criar uma equipe. Legal. E comecei a trabalhar isso, né, de uma maneira escalável e comecei a trazer pessoas ali, né, que tinham a pretensão de um dia se tornar atleta. Porque em Bauru não tinha instrução nenhuma, né, ninguém se atrevia a fazer nada que não aquela pessoa que eu te falei. Eu falei, cara, eu vou criar uma equipe e vou para cima. Eu montei uma loja de suplemento, comecei a vender suplemento, porque eu me dei muito bem vendendo suplemento do cara ali. Você percebeu que esse negócio de vender pro cara, aí já começa a lição do empreendedor, né? Já começa, você é muito bom em uma coisa, sai, para de trabalhar para aquela pessoa e vai abrir a sua, né? Na verdade, assim, né? Eu poderia ter trabalhado por ele muitos anos se ele tivesse me reconhecido, mas é aquela grande coisa, né? Eu senti que eu tinha esse tino para venda, né? E eu conseguia conjugar uma trilha para orientar de maneira adequada e o uso do suplemento para que ele fosse efetivo na vida do cara, já com treinamento e nutrição, pô. E aí o funil, né? E ali a minha loja já abriu, graças a Deus, dando lucro, né? E aí eu comecei a rodar isso tudo. E no ano de 2012, a minha equipe começou a rodar. E aí eu comecei a transformar corpos, transformar vidas, transformar físicos. E de uma maneira bem escalável, né? Logo de cara, ele já tinha 35 atletas na equipe. Só que assim, eu ia no campeonato, só tomava porrada, né? Perdia. Ninguém conseguia pegar pódio, raramente. E aí as pessoas criticavam muito isso daí, né? A performance, ela cobra, né? Por exemplo, você tá falando são todos atletas de físio, né? Fisiculturista. Dessa equipe aí que você tinha montado. Exatamente. E aí, se o cara não consegue o ganho ali da medalha, vamos falar assim, meio que o seu trabalho fica comprometido, é isso? Não necessariamente, porque assim, ó, ainda assim eu tinha um reconhecimento pelo fato de que existiam poucos técnicos, pouca gente conseguia fazer a diferença que eu estava fazendo de fato ali na época, e eu estava construindo, galgando, né, uma trajetória. Então, assim, desde do meu âmbito até familiar, até o meu âmbito profissional, as pessoas, pô, você leva atleta, realmente você está tendo resultado, os caras estão transformando, você está tendo resultado bom, porém você não está ganhando nada. Eu falei assim, cara, eu tô só aprendendo como é que eu nunca mais vou perder. Entendeu? Eu tô escalando e tô eliminando os erros da minha vida. Eu falei, uma hora eu vou ganhar. E aí, de uma maneira desapercebida, no ano de 2014, minha equipe foi considerada a melhor equipe do estado de São Paulo, né? Mas não foi do dia para noite, é que as pessoas não me percebem você escalando. Daí eu cheguei ali com 12 atletas, 11 pódios. Né? Caraca. E assim por diante, eu fui escalando. E 2016 eu ganhei o meu primeiro Arnold Classics, né? Então ganhei um campeonato na mão do próprio Arnold Schwarzenegger. Depois, 2016 ganhei um outro Arnold, 2017 ganhei um outro Arnold. Fui também considerado o melhor técnico do Brasil de forma sequencial 2016, 17, 18. Fui campeão mundial. Então, assim, consegui mostrar que aquilo que as pessoas não acreditavam que um dia eu pudesse alcançar, eu tive paciência para trabalhar. Eu não me importei com aquilo que estava... Assim, eu nunca achei que aquilo foi derrota. Eu sabia que eu não ia começar ganhando. A vida é isso, né, cara? É um processo escalável e a gente nunca sobe numa vertente dessa maneira. É sempre numa espiral, né? E então, assim, eu sempre gostei de viver o processo, né? Porque para mim, o que mais enchia no meu coração era olhar uma pessoa que não tinha um físico nenhum, que não era saudável, que era um obeso, eu transformei a vida. Para mim, aquilo já era o troféu. Se porventura nós ganhássemos o troféu em cima do palco, já era o extra, vamos dizer, né? É o bônus, né? Poxa, que legal. Então você ganhou um prêmio de melhor técnico de fisiculturismo do mundo, é isso? Fui campeão mundial, porém foi o seguinte: melhor técnico do Brasil. Ah, tá. Do Brasil. Em 2 federações diferentes. Tá? Então, assim, as 2 maiores federações na época, tá? Entendi. Então, essa trajetória toda que você está descrevendo foi uma trajetória como técnico, né? Aí você já não estava mais competindo, ou estava ainda junto? No meio disso tudo, eu ainda tive mais uma competição, né? Que eu resolvi ali dar mais uma ativada, porque as pessoas começaram a criticar. As pessoas sempre querem te criticar em algo. Agora você tá ganhando tudo como técnico, mas você como atleta é um Zé Ninguém. Eu falei, então tá bom, então eu vou... Olha só, então, assim, na ocasião, eu tive esse desafio. Eu sempre gostei de treinar muito e muito pesado, né? E então, assim, em 27 dias, eu coloquei um shape para competição e fui vice-campeão na competição proposta. Caraca. Quer dizer...
não foi... Se era esse o problema, foi resolvido, né? Entendi. Enfim. E... É bom que você já deu uma resposta rápida, né? Pô, 27 dias o cara já fez isso. Imagina se ele tivesse preparado mesmo, né? Tipo, anos, né? O cara ia voar. Né? Exato. E aí, no ano de 2016, 17, acho que se eu não me engano, 17, eu tive nesse campeonato mundial na Espanha e ali eu já estava me cansando um pouco do esporte, porque o esporte é algo que é muito providencial. O atleta, ele está no ápice dele no dia D. Ele não está excelente no dia antes e ele está ruim no dia depois. Entendeu? Então, são ajustes muito precisos que precisam ser feitos para que você entregue um resultado de excelência. O esporte do fisiculturismo é uma matemática muito densa no qual você tem que controlar questões hormonais, nutricionais, treinamentos e mindset. Né? Se você conseguir equilibrar tudo isso, você leva o atleta, se ele tiver uma boa genética, uma dedicação, ao pódio. Né? Hoje a gente tem um campeão mundial aí do Brasil, né? A primeira vez que um fisiculturista... Mr. Olímpia. Aí já é um outro nível, né? O mundial que eu te falei é um outro campeonato de uma outra federação. Ah, é outra No categoria. caso, o Ramondino, ele foi o Mr. Olímpia, que é o ápice do fisiculturismo. Tipo, ele foi o Oscar, né? O campeonato, a Copa do Mundo de fisiculturismo. Exatamente, exatamente. Que legal. E eu tive na Espanha, né, nesse campeonato mundial ali, e aí eu já estava despertando para algo diferente. Então a vida da gente ela vai dando, né, esses upgrades, né? E era um momento que eu estava, não é uma crítica, não é cuspir no prato que eu comi, mas eu queria entregar o meu trabalho, a minha expertise, o meu chamado para algo que fizesse mais diferença para a vida das pessoas do que simplesmente levantar um troféu de plástico ali. E a gente entende, né, que o mundo do esporte é um mundo de muita ingratidão. Você pega uma pessoa do nada, você ajuda ela, você levanta ela e aí ela esquece de você se ela tiver uma oportunidade talvez melhor. Então eu queria de fato usar a minha expertise e é um momento onde eu começo a passar por um processo de conversão espiritual. Né? Isso demorou um pouco para acontecer, mas eu me converti, né? Eu me tornei cristão. E ali eu recebi de fato um chamado de Deus. Falei, mais ou menos como se Deus tivesse falado algo assim para mim. Cara, te dei um talento e você usa errado. Né? Não que você não possa usar para performance, mas assim, você já ouviu falar que um dos grandes pecados, né, que você pode cometer é a idolatria. E o fisiculturismo basicamente é a idolatria ao seu próprio corpo. E não é que você não deva cuidar, mas você não deve se levantar como seu próprio ídolo, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim, eu comecei a entender que eu poderia usar a minha expertise para curar, transformar, mudar rumo de vidas, né? E ali, na Espanha, eu conheci a dieta mediterrânea. Eu falei, pô, isso é legal. Porque o meu atleta, ele tinha uma casca bonita, assim como eu tinha uma casca forte. Eu era um cara forte, definido. Não que eu não seja uma pessoa que tem um físico atlético. Mas é muito diferente do que eu já fui, né? Então, eu falei, eu preciso ser saudável de dentro para fora e não o contrário, né? Entendi. Então, quando eu olhei para minha saúde ali, eu tive esse insight. Minha saúde não estava legal. Creatinina alta, ureia alta, minha função renal toda atrapalhada, minha função hepática toda atrapalhada, dislipidemia. Falei, pô, tô apenas forte, mas minha saúde tá encrencada, né? E ali eu falei, cara, vou mudar tudo. E aí, do dia pra noite, eu falei, cara, tô saindo do fisiculturismo, tô fechando aqui minha função como técnico e vou começar algo novo na minha vida. Foi uma coisa difícil pra mim. Pô. Porque as pessoas me procuravam muito sobre isso, mas eu já tinha um público que era 70% já buscando uma mudança de estilo de vida, né? As pessoas queriam um corpo forte, mais com saúde, né? Eu já tinha um público muito legal ali me procurando. Eu falei, pô, eu já tenho essa demanda. Eu ia te perguntar, desculpa te interromper também, Márcio, mas essa mudança que você comentou, né? Que eu tenho uma certa desconfiança quando o cara me fala assim, cara, teve um dia lá, tive uma epifania e mudei. Eu acho isso muito suspeito, porque acontecem muitas coisas na vida e no entorno, né, da gente que fazem a gente chegar nessa, pô, agora eu preciso mudar. Igual você comentou aí que você
teve uma espiritualidade diferenciada nessa época, seus alunos já estavam te procurando para buscar uma saúde mais do que a performance, e aí meio que isso culminou na mudança, não foi mais ou menos isso, pelo que você tá falando? Sim, existe um processo por trás disso, é igual eu te disse, eu não me converti do dia para noite, existe um convencimento espiritual sobre eu mudar a minha trajetória de vida, só que existe um momento onde você precisa decidir. Claro. Essa que é a pegada, Entendi. né? Então você decide ir para qual caminho, você vai com o pé nas duas canoas, e aí existe esse momento que eu chamei de virada de chave, mas é o momento onde eu tenho que decidir, cara, eu fico no fisiculturismo cuidando mais do ego, ou eu agora vou cuidar mais do mindset, da saúde e da mudança de trajetória. E o lance também dos caras estarem te cobrando isso, né? Aham. Porque teve um período, a gente tava mostrando aqui a figurinha do Schwarzenegger e tal. Mas, cara, teve um período aí que rolou muita pesquisa também na área, muitas máscaras caíram aí de tipo assim, olha, nem todo corpo que parece saudável de fato é. E o que mais vale a pena? Você tá com os exames em dia ou tá carregando tantos quilos? Então, tipo assim, teve uma mudança de chave global também em relação a isso, né? Sim. Olha só, as pessoas normalizam o errado. Tudo é ambiente, né? Então, assim, eu entendi que eu estava num ambiente que era tóxico para mim. Se o cara quer viver dentro do fisiculturismo, ele normaliza o errado, tudo bem para ele. Mas a grande verdade, eu não tenho medo de falar, pensem o que quiser. Lá você normaliza o errado. Lá você aceita ter um colesterol alterado. Lá você aceita tomar um caminhão de hormônio ilícito. Lá você aceita, pelo fato de ter alterações em exames, porque você toma hormônio, tomar mais 10 remédios para tentar consertar coisas que estão desreguladas. Lá você vê famílias sendo desmanteladas porque o cara tá tão agressivo pelo volume de hormônio, porque ele não consegue se controlar dentro de casa. Então, assim como qualquer tipo de coisa que causa desequilíbrio, não quis mais participar. Pode crer. Porra, perfeito isso aí que você falou, cara. É isso aí. Não quis mais, entendeu? Eu não quis mais fazer parte disso. Eu admiro pessoas que usam isso e usam isso no momento da vida, mas eu vi, cara, pessoas que tinham um carrinho, uma motinha e não sei o que lá. O cara vendia tudo para fazer uma preparação para ir para um campeonato que não ia surtir nenhum efeito bacana na vida dele e tirava o próprio pão da mesa da sua casa. Entendeu? Eu falei, cara, não faz sentido, né? Olha quanto ego tem nisso, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas por isso. Eu falei, não quero mais. E existe uma indústria predatória por trás disso tudo, né? Não é assim de nada. Tem um tanto de gente que lucra com essa eu sei assim que as indústria. Pessoas não gostam que eu falo, mas eu falo e eu não ligo, julguem como quiser. O primeiro que o fisiculturismo não é esporte, é um show. Não é considerado um esporte, tá? Então, por quê? Porque, cara, se ela fosse considerada um esporte, já é tão normalizado, cara, tomar um volume de hormônio exorbitante que vem de forma ilícita, você não sabe de onde vem, cozida no fundo de quintais, né? Pessoas que não são especializadas, não são médicos, não são nutricionistas, passando dieta, falando de fármaco. Cara, eu trabalho com uma margem de segurança. Como que você trabalha com uma margem de segurança se você está prescrevendo 3 tipos de hormônio pro cara que você não sabe nem de onde vem aquilo? Nem a consequência que isso vai ter no cara, né, bicho? Infelizmente, acontece. Então, assim, hoje... E aí, naquele momento onde eu falei, cara, descobri a dieta no qual eu quero direcionar o trabalho, a dieta mediterrânea. Me fala mais dessa dieta aí, cara. Você comentou da dieta mediterrânea, que ele é é patrimônio da humanidade, essa dieta? Então, existe dieta carnívora, dieta da selva, dieta cetogênica, dieta de fisiculturismo, dieta de tudo, não existe? Existe. Mas existe a dieta mediterrânea, que é considerada um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Ela é considerada um guideline de saúde. Para quem não sabe, o guideline é um guia de saúde. Para que algo se torne um guia de saúde, você precisa de um acervo violento de pesquisas científicas que comprovem que aquilo de fato pode ser usado como guia de saúde. Então, por exemplo, a maioria dos guidelines de saúde que hoje você pode usar para longevidade, as pessoas estão muito mais preocupadas com o emagrecimento do que com longevidade, né? Uhum. Mas assim, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, se eu quero viver mais, existem alguns parâmetros que vêm da dieta mediterrânea que a própria Organização Mundial de Saúde adotou. Vou te dar alguns aqui. Então, primeiro, comer pelo menos 400 gramas de vegetais e frutas por dia. Então, quando a gente fala de vegetais, são os legumes ali, chuchu, abobrinha, beterraba, quiabo, vagem, brócolis, couve-flor e as suas frutas nas variações de cores e tipos. Consumir pelo menos ali
entre 15 e 20 gramas de oleaginosas por dia. Por quê? Porque isso melhora a sua saúde cardiovascular, melhora o seu perfil lipídico, ajuda no controle do triglicérides. Então, são castanhas, nozes, amêndoas, macadâmias, amendoim, pistache, assim por diante. Consumir numa média aí de 15 a 20 ml de azeite de oliva extra virgem, e esse é um dos parâmetros básicos da dieta mediterrânea, porque isso melhora muito a sua saúde cardiometabólica e tem efeito protetivo sobre a sua parte neuronal, cognitiva e assim por diante. Você ingerir algum tipo de infusão saudável durante o seu dia. Então, um café de boa qualidade, um chá de boa qualidade. O consumo, por exemplo, de sementes, chia, girassol, abóbora, gergelim, é algo muito eficaz que, se for introduzido na dieta, aumenta brutalmente o volume de fibras. E lembrando que um homem saudável deveria comer pelo menos de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Dependendo do tamanho desse cara também, né? Isso. E aí as sementes são excelentes fontes de fibra, além do que, por exemplo, né, são superalimentos. Uma colher de chá de chia tem mais cálcio do que um copo de leite, né? Quando a gente fala também das especiarias, que elas contêm antioxidantes que são potentíssimos. Então, quando a gente fala da cúrcuma, do gengibre, do cacau, da canela, são coisas que melhoram e evidenciam sua saúde como todo, desde a saúde cardiometabólica, a saúde cognitiva, foco, atenção, controle glicêmico. Então, são coisas básicas que você introduz no seu dia a dia que vão melhorar a sua saúde. Então, por exemplo, se você falar, cara, eu vou consumir 400 gramas de vegetais e frutas por dia, você está tirando o espaço de alimentos ultraprocessados e colocando uma carga de alimentos saudáveis, ricos em fibras e principalmente antioxidantes. Eu gostaria aqui de falar por que é que a dieta mediterrânea, ela de fato pode melhorar a longevidade de uma pessoa. Claro que ela contribui para o emagrecimento, existem várias formas de você emagrecer, desde você comer muito McDonald's, comer menos McDonald's e você emagrecer, porque o déficit calórico é soberano no processo de emagrecimento, comendo mais ou comendo menos. Mas, se eu insiro uma dieta com déficit calórico, mas com alto padrão nutricional, aí, além de emagrecer, eu fico muito mais saudável, eu vivo mais. Né? Que é então, esse o objetivo, né? Exato. Então, né? qual que é o tipo de combustível? Principalmente para quem não é atleta, tô pensando aqui. Exato. Então, assim, eu quero colocar uma gasolina pódio no meu carro ou a gasolina do posto do traficante. Exatamente. Entende? Então, assim, é o custo-benefício, né? O que acontece? Pensa no seguinte. Imagina que isso aqui é um pedaço de ferro novinho, nós acabamos de comprar. Tá. Só que aí a gente fala assim, quer saber? Eu vou jogar lá fora, jogar lá na rua. Pum, joguei. Deixa jogado na rua lá durante 3 semanas. Vai bater sol, vai bater chuva, vai bater vento. A gente vai buscar isso daqui 21 dias lá, tá como? Qual? Oxidado. Ah, tá. Oxidado. Tá. Virou uma borra preta isso aqui, correto? Entendi. Aí a gente fala, poxa, né? Era tão novinho há 3 semanas atrás, mas olha o efeito, né? Corrosivo da ação do tempo, do vento, do sol, da chuva. Mas vamos pegar um WD-40, um antiferrugem aqui, vamos dar um banho nisso aqui. Passamos aqui, demos um trato, tiramos toda a oxidação e a gente vai pegar um lugar protegido, guardar dentro da gaveta, protegidinho aqui, daqui 1 mês, 2 anos, 3 anos, você vai ver isso aqui tá como? Igual. Então, não é sobre o tempo de vida que isso tem, mas sobre como você trata esse objeto ou o seu corpo. Então, pensa no seguinte, quem são os nossos WD-40 da vida? Quem são os nossos antioxidantes que previnem esse processo oxidativo? São esses alimentos que eu acabei de te citar, infusões, chá, as especiarias, as sementes, as oleaginosas, o azeite, os vegetais, as frutas. Então, se você contextualizar isso dentro da sua alimentação, você tem um efeito protetivo e você agora oxida mais lentamente. Então, por exemplo, quando você parte uma maçã no meio, daqui meia hora ela tá com? Meio amarelada, né? Tipo, meio escura, né? Ela oxida. Uhum. Então, por que acontece isso? Porque ela está exposta à ação do oxigênio. Uhum. Então, não existe nada mais oxidativo do que o oxigênio. Mas você não precisa do oxigênio para estar vivo? Você precisa dessa troca, né? Então, você precisa de um sistema dentro do seu corpo que evite que essa oxidação te corroa, te escureça, te mate. Então, esse sistema chama sistema redox. Tá? E você fortalece o sistema redox com uma alta carga, uma alta ingesta de antioxidantes. Então, se eu faço uma dieta de déficit calórico e eu comia muita porcaria, comendo menos porcaria do que eu gasto, eu vou emagrecer. Mas o conteúdo nutricional disso, ele é corrosivo para mim, ele acelera o meu processo oxidativo e não fortalece esse sistema redox. Então, essa pessoa, ela emagrece e derrete, ela fica feia, envelhece. Né? Agora, se eu emagreço com uma
carga nutricional adequada, com uma alta carga de fitoquímicos, não é polivitamínico, vitamina mineral, é antioxidante. O que é antioxidante? Resveratrol, coenzima Q10, licopeno, curcumina. Então, isso você acha nestes alimentos que eu te falei. Então, agora, você tem uma pessoa, vou te dar um exemplo aqui. Quando você vê uma manchete dessa, maratonista de 90 anos corre sua quinta maratona. Como é que esse cara fez isso? 42 km, quinta maratona, 90 anos de idade. É porque o CPF é 90, mas a biológica é 60. E esse cara tem um estilo de vida no qual ele preserva a sua saúde e ele tem uma idade biológica aquém ao seu CPF. Agora, você vê assim, nossa, você viu o nosso amigo ali, 35, infarto fulminante? Fulminante nada, cara. Fulminante, você vai tirar assim, é um percentual tão baixo que ele chega a ser insignificante. Não existe morte súbita. Morte súbita, aquele que, sabe, o jogador de futebol caiu morto. Aquilo lá é morte súbita, o cara era saudável, mas ele deve ter algum acometimento genético. Mas, quando esse seu amigo, você vai olhar o contexto da vida dele, sedentário, fumante, etilista, não cuida da sua saúde, dorme mal, sedentário, come só porcaria, cara, ele construiu essa morte. 35 era o CPF, 90 era o biológico. Então, fico alerta. Então, por exemplo, hoje eu tenho 47 anos de idade, CPF, mas a minha idade biológica é 26 ou 27. 47 anos você tem? 47. 47 anos de idade. Então, a probabilidade de eu me tornar um centenário saudável, tudo tá na mão do Nosso Senhor, né? Sim. Mas se Deus permitir a minha parte, eu estou fazendo para que eu me torne um centenário. Olha só, que reflexão interessante. Você conhece um centenário saudável que o cara tem uma barriga grande? Eu tô tentando lembrar se eu conheço um centenário. Não existe, cara. Com barriga, eu tô tentando lembrar da barriga ainda. Preditor principal, as pessoas falam assim, cara, eu preciso fazer uma bioimpedância, um DEXA-scan, uma avaliação. Cara, você não precisa de nada disso. Eu vou te ensinar duas coisas. Primeiro, espelho. Você acabou de matar. Mas se você tiver uma fita métrica, uma fita de costureiro na sua casa, mede sua circunferência abdominal. 2 dedos abaixo da sua cicatriz umbilical, você laça de trás para frente. E aí você vai identificar o seguinte: se você tiver mais de 94 centímetros de circunferência abdominal, você já aumentou o risco de morte por todas as causas. 94 é o ponto de corte para homem, 80 é o ponto de corte para mulher. Vou te dar um exemplo bem claro. Imagina que 94 é o máximo que você pode ter. Se você tiver 104, você ultrapassou quanto? 10. Olha que interessante. 94 é o ponto de corte. Se você ultrapassasse apenas 1 centímetro, foi para 95. Você aumenta em 2,7% mais chance para o diabetes tipo 2. Você aumenta em 2,4% mais chance para doenças neurológicas. Alzheimer, Parkinson, demência, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, TDAH. Você aumenta em 4% com apenas 1 centímetro a chance de um desenvolvimento para 13 tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer de próstata. E aumenta em 6,8% a chance de doença cardíaca, AVC e hipertensão, doenças cardiometabólicas. Então, assim, se ultrapassou 10, de 94 para 104, é esses marcadores vezes 10. Então, é mais 24% de chance para diabetes, 27% para doença neurológica, 40% para 13 tipos de câncer e 68% doença cardíaca, dá quase 250% mais chance de mortalidade por doenças evitáveis. Então, quando o cara mede a circunferência abdominal, ele descobre qual que é a meta dele para ele ser saudável. Pô, se ele tem 104, ele tem que perder 10. E quando o cara me procura para fazer uma consultoria, eu falo assim, cara, é o seguinte, o percentual é importante, o peso é importante, o espelho é importante, mas quem manda é a circunferência abdominal. Eu não arredo o pé daqui, você também não, enquanto você não bater 94 ou menos. E a mulher, enquanto você não bater 80 ou menos. Nós estamos mostrando aqui, ó, vou aproveitar, né, enquanto você está falando sobre esse assunto, alguns casos, opa, tô puxando para frente aqui, de pacientes, né, mentorados por parte do Márcio aqui, que não são atletas, né, Márcio? Não. Essa galera aqui não é atleta. Importante dizer, pode ficar nessa foto aqui antes? Eu preciso comentar ela primeiro. Então, esse menino aí é o Kenzo, é um cara que é um case de sucesso aqui, é um resultado de 7 meses de trabalho, tá? Então, assim, se repara que aqui não tem uso de hormônio nenhum, tá bom? Então, o que é importante frisar?
Ele ficou pequeno, ele perdeu aí quase 15 quilos. Ele é um cara que você vai olhar, ver ele de camisa, ele tá magro, mas sem camisa ele tá todo definido. E o mais importante, saudável. Agora, o trabalho que nós fazemos é um trabalho que metabolicamente instiga o próprio metabolismo a queimar mais gordura visceral, gordura abdominal. Olha o resultado do abdômen do cara, né? Então, ele tá seco, ele tá definido. E assim, o que eu posso dizer para você? O principal objetivo, ele se tornou saudável. Ele ganhou o físico de presente. Entendi. Entendeu? Antes era o contrário. Buscava o físico... Ganhava a saúde, né? Buscava o físico e se não olhava para a saúde, não, cara. Nem olhava pra saúde. Tava nem aí. Agora, isso aqui é um resultado de excelência. Vamos passar agora pro lado aqui. Aqui, não, pro contrário. Opa, desculpa. Ixi, agora eu fiz. Isso. Bom, aqui, a Bruna não é atleta, a Bruna é uma amiga, uma tatuadora. Olha que interessante aqui. Você está olhando uma pessoa que praticava atividade física, treinava crossfit pesado, né? Mas tinha uma alimentação desadequada. Então, o nível inflamatório que é retirado do seu corpo através de uma dieta mediterrânea, que ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, através de uma organização diante da rotina da pessoa. Fala assim, mas Márcio, a minha rotina é X, eu não consigo fazer a dieta que o João faz. Cara, tá bom, vou desenhar em cima da sua rotina, é totalmente personalizado. É isso que eu ia te falar, cara. Isso daí é outra coisa importante. Não, e não é desculpa de gordinho, tá? Mas é assim, o que a gente vê aí muito na internet, né, e tal. Eu falei pra você aqui antes da gente gravar que eu preciso perder uns quilinhos aí pra casar e tal. Mas sempre fui gordinho e tal. E aí eu comecei a fazer essa reflexão aí também. Falei, cara, por que eu sou gordinho, né? Ah, tem a ver com família, tem a ver com hábitos alimentares. Mas o que mais eu percebi que foi aquela virada, né? Pô, você vai ficando mais velho, você começa a não andar mais de bicicleta, você não pega mais para caminhar lá, você vai tudo de carro, rotina estressante, corre. Então tem pouco tempo para comer, se for comer, vai comer na rua. Então, assim, é difícil, cara, para você encaixar, porque isso você vai falar, porra, Felipe, mas a saúde é primeiro lugar. Mas tem um monte de prioridades, né? Até dizem que prioridades não existem no plural, né? Só existe no singular. Mas, tipo assim, como encaixar dentro dessa rotina louca que a galera vive? Eu nem tô falando de uma rotina tão complicada, né? Tem gente que é pior ainda. Tem galera que trabalha viajando, né? Representante comercial. Você ajusta isso pra rotina do cara? Ajusto para qualquer tipo de rotina. Hoje eu tenho aqui, cara... militar da Força Aérea, eu tenho médico, eu tenho policial rodoviário, todo tipo de pessoa que tem rotina, assim, as mais exuberantes que você imaginar, a gente consegue ajustar, desde que você faça a sua parte. Então eu posso fazer tudo por você, só que você tem que cumprir com os parâmetros que forem determinados aqui. Isso exige esforço da sua parte, entende? Agora, você fez um comentário aqui que eu gostaria de trazer uma ressalva, que é uma reflexão importante, tá? Então, eu falo assim, são prioridades e prioridades. Então, assim, você falou que você vai casar. E acontecia muito no meu consultório, a pessoa fala assim, eu tô te procurando aqui porque daqui 2 meses meu filho vai casar e eu preciso entrar num vestido 2 números menor. Então, o que é isso? Ela tem um objetivo, Sim. né? Então, o objetivo dela é entrar num vestido para que ela esteja bonita. O que acontece com essa pessoa depois do casamento? Já era, vai fazer a despedida. Então, assim, eu não trabalho com objetivo mais. Entendi. Eu trabalho com propósito. Então, assim, se o seu propósito, se você fosse o meu paciente, fosse perder peso só porque o seu casamento, eu não ia te atender. Mas eu ia tentar virar uma chave na sua cabeça. Eu ia te falar assim, cara, que marido que você quer entregar para sua esposa? Entendi. Entendeu? Que exemplo que você quer estar dentro de casa? Que pai você quer entregar quando seu filho nascer e que tipo de longevidade você quer, que tipo de exemplo você quer dar dentro de casa, exatamente para que talvez o seu filho não tenha o mesmo contexto que você. Eu sempre fui gordinho. Isso não é uma crítica contra você. Não, eu entendi. É para romper esse ciclo, por exemplo, eu sou gordinho porque minha mãe era gordinha, meu avô era gordinho, sabe, aquela coisa de família. Isso aí vai durar para sempre se alguém não chegar e falar, viu? Estamos comendo errado, cara. Salada de maionese com macarrão. Isso aí não tá legal. Exato. Não é tipo isso. E eu gosto muito de trabalhar sobre essa questão de propósito, ajustar essa questão de virada de chave. Então, além daquilo que quando o meu cliente me procura, e por que esses caras têm resultados sustentáveis? E é uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando eu apresento um resultado na minha rede social, aquele resultado já é consolidado. Então, assim, você não vai me ver falando assim, olha aqui, meu cliente perdeu tanto em 3 meses. Mas, às vezes, porque alguém me pergunta, eu mostro isso
Mas eu vou mostrar sempre assim, pessoas que a grande maioria são pessoas que estão em um processo de 3, 4 anos, se tornaram magras, alcançaram emagrecimento e continuam magras, continuam saudáveis. Elas conseguem aderir a esses novos hábitos e fixá-los. E aí você vê o quanto que isso prospera no ambiente familiar, empresarial. Então, assim, você vê o cara prosperando em negócio, ele cresce financeiramente, ele traz a família, principalmente quando é o homem, né? Então, o homem da casa é o pilar da casa, né, cara? Se o homem muda, a família muda, né? Agora, quando a mulher muda, ela muda uma fração do ambiente, mas ela não tem o poder. Você vê isso muito no âmbito cristão, tá? Se o cara converte, a família converte. Se a mulher converte, geralmente a família inteira não converte. E assim é em todas as áreas da vida. Então, a responsabilidade que o homem tem sobre a saúde dentro do seu lar, sobre o estilo de vida que você leva. E não que você não possa comer uma pizza, mas que isso seja, de fato, se aprenda a lidar com essas exceções e trazer esses momentos para que eles sejam prazerosos. Porque às vezes o cara ele tá ali com um hábito construído que é uma alimentação tão compensatória emocional. Nossa, hoje, terça-feira, que cansado, cara. McDonald's. Ah, agora vai. Olha o iFood do cara no final do mês, é 2 pau, cara. É. Então, assim. É bem isso. O cara gasta pra caramba em comida e ele fica regulando de pagar um suplemento que custa R$ 200, né? Tipo assim, mas pô, você gastou isso num jantar, né, cara? Exatamente, exatamente. Então você vê a percepção de valor que as pessoas têm quanto ao autocuidado. Então, eu vejo muito isso, mas eu vou ter que investir tanto, né? Eu vou ter que gastar tanto. Eu falei, cara, você não tá gastando, você tá investindo, amigo. Agora eu ia falar pra você, cara, não queria terminar essa entrevista sem falar disso. A gente tá vivendo um período complicado, né, Márcio? Dessa busca pelo emagrecimento a qualquer custo, né? E a qualquer custo mesmo, o custo de saúde e o custo financeiro. Qual que é a sua opinião, cara, sobre essa corrida do Monjaro aí? Cara, vamos lá. Hoje, é claro que isso impactou o meu atendimento, mas assim, é aquilo que depois que o cara sentar na minha frente, ele entende que o que a gente faz é algo diferente, né? É um processo de reeducação alimentar, é um processo de mudança de estilo de vida, é uma metanoia completa, né? Mas hoje as pessoas querem comprar os seus resultados, né? Então, assim, comprei o Monjaro e emagreci. O que acontece? Ó, imagina se você tem um padrão alimentar X. Então, hoje você é o Felipe, todos os dias você acorda, toma um leite com achocolatado, 4 bolachas de água e sal com manteiga. No almoço você está muito corrido, você vem aqui pro estúdio, aí você vai, desce ali, pega só um salgado e uma coca. Aí no final do dia você está cansado, estressado, hoje você merece, pega um McDonald's. Aí você começa a tomar um Monjaro. Bom, tomando Monjaro, minha fome, ela diminuiu. Primeiro ponto importante, as pessoas tentam ajustar o remédio assim, ó. Cara, doutor, tô tomando Monjaro, ainda estou sentindo fome. Cara, quem falou que não é pra você sentir fome? As pessoas querem não sentir nada. Então, assim, hoje estou ansioso, bora tomar sertralina. Hoje estou sem sono, doutor, me dá um Zolpidem. Hoje estou com fome, dose de Monjaro até cessar 100% a fome. Não é. Aprenda a lidar com seus sentimentos, senão você não vai prosperar nunca na sua vida. E aí o padrão alimentar do cara acontece o quê? Era leite com achocolatado e bolacha, beleza, ele não consegue mais comer a bolacha. Ou ele come ou a bolacha, ou ele toma achocolatado. Às vezes ele passa reto, toma só a coca no almoço e à noite, ao invés de pegar uma promoção inteira do McDonald's, ele pega só um hambúrguer, pão, carne e queijo. Ele provoca o déficit de caloria, ele vai emagrecer porque ele comeu menos, mas o padrão alimentar não mudou. E o que acontece? Quando ele para de tomar caneta, ele fez uma alimentação que definhou ele, ele perdeu massa muscular. E lembrando que a massa muscular é corresponsável por aumentar o seu gasto calórico em forma de gordura. Aí aquele padrão alimentar que não engordava e nem emagrecia, agora começa a engordar, porque ele perdeu potência no motor e agora ele começa a engordar com mais facilidade. Então, se não houver um processo de reeducação alimentar, de mudança de estilo de vida, uma metanoia completa, esquece. Você vai ficar cada vez menos saudável, diminuindo a sua expectativa de vida cada vez mais. Lembrando que esses medicamentos foram testados sim, porém de médio prazo, tá? Então, assim, as consequências disso a gente vai ver daqui 5 anos, daqui 10 anos. Não tô falando que não existe indicação que você não deveria tomar, não tô falando que... Não é sobre isso, é que você precisa entender se você precisa, você tem que usar isso de uma maneira adequada, acompanhado por um profissional médico responsável, que não seja um comerciante de emagrecimento, porque é isso que está acontecendo, e acompanhado
por um profissional que ajude você a virar essa chave. Cara, eu falo isso porque agora eu peguei um assunto espinhoso aqui. É o que eu tenho observado, o Márcio. Cara, é como se a gente estivesse habilitando um tanto de profissional aí para os caras serem traficantes, basicamente. Ó, entra aí, custa tanto a dose. O que eu tô vendo é... quanto... O cara nem fez o exame no cara, velho. Ele tá indicando um medicamento ali do nada. É que nem você falou. Enquanto ele tiver sob o efeito da droga ali, da canetinha, ele vai ter menos fome, consequentemente, déficit calórico. Que nem você falou. Ele é predominante, né, no emagrecimento. Só que a que custo, né, cara? Olha só, veja, de novo, não sou contra. Eu acho que isso vem de uma maneira muito legal, pode ser extremamente valioso, sim, né? Eu tive uma perda no ano passado, né? Você vê como que o santo de casa não faz milagre. Eu vou trazer um assunto que é um pouco até doloroso para mim, mas eu acho que é importante para que as pessoas elas reflitam, né? A gente trazer as nossas experiências. A minha irmã, ela desenvolveu um quadro de obesidade, ela acabou na época fazendo uma cirurgia bariátrica. E ela teve muitas complicações por causa desta cirurgia, né? Porque ela foi mal feita, né? Problemas gástricos, intestinais, sofreu muito, muito, muito. E ela acabou que emagreceu de fato demais ali por uma decorrência disso ela faleceu, tá? Então, e essa cirurgia ela foi feita mais ou menos assim como quando as pessoas estão indo tomar o Monjaro, tá? Muda só endereço a técnica. Ela não tinha uma real indicação, poderíamos ter feito uma outra tentativa. O médico viu uma oportunidade ali, marcou e em uma semana fez cirurgia. Não teve um preparo, não teve um acompanhamento. Então, assim, não estou falando que todos os profissionais fazem isso, mas a grande maioria sim. Né? Virou um comércio, é algo altamente lucrativo, menos invasivo, altamente volumoso, no qual as pessoas conseguem fazer, né? Emagrecer. É bom, é lógico, né? As pessoas estão emagrecendo, estão ficando mais saudáveis, mas não é a grande maioria que está conseguindo ter esse resultado. Então, para tudo, precisa-se de um acompanhamento. As pessoas precisam entender que elas também não vão ter que ficar ancoradas a vida inteira nesse medicamento, né? Então, porque ela tem que mudar esse ambiente, né? Eu falo muito o seguinte, né? Assim, quando eu passei por várias metanoias na minha vida. Então, quando eu saí do esporte, os meus hábitos, as pessoas com quem eu convivia, o meu ambiente, cara, é como se eu estivesse morando em outra cidade. Quando eu me converti, mesma coisa, tá? Então, quando a pessoa entra num processo de emagrecimento, ela resolve ter essa virada de chave, ela vai entender que ela mora em Bauru, mas Bauru vai se tornar outra cidade, porque os hábitos sociais mudam, o corredor de supermercado que ela frequentava não é mais o mesmo. Ela vai começar a entender que tem pessoas que não fazem mais sentido, que são pessoas que instigam ela a ter maus hábitos. E você muda meios sociais, comportamento. A pessoa era muito bar, agora ela é mais academia. Ela era muito corredor do doce, agora ela é mais o corredor do hortifruti. Ela era muito de dormir tarde, assistir série, agora ela acorda mais cedo para ir correr. Você entende? Então, assim, existe toda essa mudança que, se ela conseguir, isso torna sustentável. Isso torna o processo bonito, isso torna aquela história de sucesso como as pessoas que você acabou de ver aqui. Cara, eu até queria mostrar mais aqui, não sei se a gente vai conseguir mostrar todo mundo, mas tem... Mas tô indo pra frente. Isso, perdão, é pra esse lado aí. Aí. Vou mostrar isso, pode seguir, vamos ver. Não, cara, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Tá repetindo? Vou focar aqui no Márcio, eu vou corrigir isso aqui. E diante disso tudo, né? Também tem algumas outras. Falar, legal, né, cara, isso daí é uma experiência. Esse caso desse aluno seu aqui. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar que, primeiro, que isso não é só sobre emagrecimento, tá? Isso aqui é sobre uma metanoia completa. Lisandro, que se tornou um case de sucesso, é um amigo pessoal hoje. Hoje é um empresário que atua lá em São Paulo. É um cara que já era extremamente bem sucedido, mas tinha um estilo de vida extremamente corrosivo, tá? Então, bebida, churrasco, comilança, comida compensatória emocional. Ele me procurou pré-diabético, já estava doente ali, saúde extremamente debilitada. Falou, Márcio, preciso da sua ajuda. Atendi ele no trânsito, né? Como qualquer empresário que corre muito em São Paulo. O cara aqui dirigindo aqui, indo com a reunião.
Falei, cara, a próxima vez a gente precisa Conversar, né? conversar melhor, mas o primeiro passo é esse. E ali, quando a pessoa precisa da mudança, e isso acontece muito no primeiro mês das pessoas, elas têm um resultado muito bom, tá? Então eu preciso, eu quero, eu necessito. Ela foi ter um resultado bom. E eu lembro que eu falei assim na segunda consulta que foi online com ele, aí ele já estava sentado numa mesa, eu já me senti mais tranquilo. Eu falei, pô, você já mudou alguma coisa, né? Eu falei, cara, fica feliz, mas não fica contente. Vamos buscar sempre o próximo detalhe. Não se contente com pouco. Vamos, porque a gente está só no começo desse processo. E aí foi detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, foram mais de 50 quilos. Detalhes importantes sobre essa mudança física tão violenta, né? Primeiro, ele abraçou esse estilo de vida por completo. Era um cara que tinha dificuldade de acordar cedo. Hoje, todos os dias durante esse processo, que já tem mais de 3 anos e meio, ele me manda uma mensagem: estou entrando na academia, estou começando meu treino. 4 horas da manhã. O cara, ele começa o dia... Hoje ele se tornou um atleta de base. Ele é um basista, levantador de peso. Ele derramou isso sobre o ambiente familiar dele. A família inteira mudou. A esposa transformou, o filho transformou, o ambiente transformou, né? As pessoas veem nele um grande exemplo. As pessoas da empresa dele vêm em massa passar em consultoria comigo. Então você vê como o exemplo arrasta, as pessoas querem, né? E ele hoje é um cara que prosperou muito no meio de empresarial. Então ele era um empresário de sucesso, porém um empresário de super sucesso. Então assim, ele descobriu capacidades que até então ele não tinha. Então o quanto que essa mudança de estilo de vida, ela pode prosperar o seu ambiente como todo. Contamina todo o resto, Contamina. né, cara? Nossa, eu tenho visto muito, tenho participado de vários eventos, né, até por conta do TED Chat, e eu tenho observado bastante essa... Tipo assim, você vai nesses eventos de tecnologia, né? Não sei se você costuma frequentar também, imagino que sim, mas é muito técnico, né? É muito conversa de sistema, de inovação. E aí eu tenho notado, de uns tempos pra cá, que a galera tem acrescentado nutricionista dentre as palestras, pessoas que trabalham com eu te ajudo a ter um pouco mais de disciplina, porque eu cheguei a assistir uma palestra algumas semanas atrás. Eu não prestei muita atenção, confesso que eu estava meio distraído, mas a moça estava falando da quantidade de café. Porque no ambiente de tecnologia e desenvolvimento, cara, a galera é toda viciada em café. Você viu que a gente chegou, já vamos tomar um café? Porque é normal. E aí ela falou, cara, vocês estão tomando muito café. E café causa isso, gera isso, ansiedade. Aí ela falou, eu peguei um pedaço lá, 3 cafés você pode tomar. Eu falei, putz, enquanto eu tava ouvindo ela falar, eu já tinha tomado acho que 4. Aí eu falei, porra, aí você tem azia, você tem um monte de coisa, você não sabe que isso tá te prejudicando no trabalho. E às vezes era um hábitozinho que você corrige ali e já resolve. Porque, porra, o cara ficou com gastrite, isso te incomoda, te atrapalha no trabalho. Aí você tem que tomar um antiácido pra não sei o que, aí começa a ferrar outras áreas. Então eu falei, cara, a alta performance não é só nos negócios, né, cara? É na vida toda do cara. Se você for um cara extremamente saudável, você cumpre com todas as demandas com alta eficácia sem cansar. Essa que é a grande pegada. Então, assim, tem muita gente que é muito produtivo. E é muito comum que as pessoas falem assim. O cara senta na minha frente e fala assim, cara, você é produtivo? Sou. Você se sente disposto quando você acorda? Sim. Você termina o dia com bastante disposição? Também. Falei, cara, depois de um mês fazendo tudo que eu tô te falando, você vai descobrir que você não tinha. Você só acostumou, só normalizou o ruim. Aí o cara falou, cara, agora eu tô voando. Eu atendo o meu 12º cliente como se fosse o primeiro. Eu durmo e me acordo dando voadora de manhã, entendeu? Então, assim, às vezes, como o cara nunca experimentou da excelência, ele se acostuma com a produtividade que ele tem, achando que aquilo é excelente. Então, é por isso que você se torna melhor no trabalho, no empreendedorismo, na parte, em tudo que você coloca a mão, porque você rende mais, com mais facilidade, e aí tem aquilo, você cansando menos. Então, será que a hora que o seu cérebro está dando um nó de tanto que você trabalhou? Cara, isso começa a acontecer menos, você rende mais. Você, quando está praticando uma alimentação mais saudável, quando você tem hábitos de autocuidado, quando você está treinando e dormindo melhor,
cara, você fadiga muito menos mentalmente. Você rende muito menos. Você se estressa, tem menos ansiedade. Então, com menos ansiedade, você lida com melhor com as coisas. Você consegue responder melhor à pressão. Sim. Porra, é igual, por exemplo, observando o meu dia a dia assim, eu penso, pô, por 6 horas eu consigo estar focadaço. Aí você, pô, beleza, mas 6 horas não é suficiente para eu trabalhar. Normalmente eu trabalho 10, 12. Então essas outras 4 horas aí, cara, elas vão assim sofridas, né? Sim. E elas poderiam estar rendendo pra caramba, né? Sim. Porque, pô, eu tô aqui, tô trabalhando. Só que você faz, eu já tô com a cabeça cansada, já foi pro saco. E aí vem a questão da compensação que você falou, né? Aí o cara, quer saber? Sextou, vou beber, vou extravasar. Porra, né, cara? E aí você vai entrando numa sabotagem. Porra, esse trabalho que você descreveu que você faz e que você mostrou aqui também, né, do pessoal, né, de gente que tem... Você olha pra isso aqui e você fala, pô, resultado do caramba, né? O cara, o que ele fez? Eu quero fazer igual, só que não é bolinho, tem que mudar a vida, né? Exatamente. Então, assim, passos básicos aí para as pessoas que elas querem trabalhar em alta performance, viver em alta performance. E assim, sabe como você tem o coração limpo de que eu tenho certeza que você já parou para pensar, falou assim, cara, hoje eu tô correndo tanto, eu não consigo cuidar da minha saúde, cara, o que será que vai ser de mim? Às vezes para, né? Porque olha, eu não consigo cuidar de mim, pô, eu não consigo ter disciplina comigo. Então são pessoas que têm paz consigo mesmo, né? Você fala assim, pô, eu tô fazendo minha parte, tô tranquilo. É só se o carro me pegar na rua, cara, porque aqui a minha parte tá bem feita e eu vivo tranquilo sobre isso, né? Pensando sobre isso. E eu queria trazer aqui, né, mais um contexto, né? Durante toda essa trajetória, eu também trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de suplementos em várias grandes indústrias brasileiras, né? Na New Millen, na Nutrata, na Nutrex Internacional, na FTW, na Fitoway. Então, em todas essas marcas, eu desenvolvi linhas de produtos dessas que circulam dentro das... Né, você vê que interessante. Dentro das prateleiras das lojas de suplementos. E aí eu entendi, focado nessa área mais de saúde e performance, as pessoas falam assim, mas agora você trabalha na área de saúde. Fala, agora eu trabalho com a área da performance a longo prazo. Aquilo que não é aquela performance aguda, aquela performance crônica, né? Então, eu entendi que tinha um gap muito grande aí dentro dessa área de suplementação. E aí, o que eu fiz? Eu tinha que direcionar o meu cliente para manipulação. Pô, você precisa de um antioxidante que não tem dentro da loja. Né? Então, passava algumas fórmulas, pedia para ele fazer um shot de especiaria dentro do empório. Eu falei, pô, aqui tem um gap que a gente pode aproveitar Né? e trazer também um contexto de mais qualidade para o nosso paciente, para o nosso cliente, esse cara que já tem um pensamento mais fora da caixa sobre performance e longevidade, com custo e uma qualidade superior. E aí, nesse momento, eu criei a Mediterranean Nutrition, exatamente, que é uma linha de suplemento que contempla o nosso estilo nutricional, que é a dieta mediterrânea, né? E basicamente, para você entender, o que eu fiz? Eu transformei as minhas fórmulas mediterrâneas, que tinha que levar ali para farmácia de manipulação, em suplementos, né? Pô, vamos então, mostrar aqui o... Hoje eu vou mostrar Ainda aqui bem para que você. Trouxe o... Deixa eu colocar aqui, ó. Então vamos lá. Então esse aqui esse é um dos produtos, esse é um produto curva A nosso, um Hortimune. Isso você não vai ver nenhum produto desse no mercado brasileiro. Esse é considerado um produto da classe Greens, né? Hoje, quem tem um produto desse que comercializa fortemente na Inglaterra, que tem uma marca forte lá, é o Lewis Hamilton, por exemplo. Pô. Então, tem um cara lá, um americano que se chama Brian Johnson, é um cara que está tentando viver até os 200 anos, ele está na corrida da longevidade. Ele também tem uma linha que chama Blueprint, que tem produtos semelhantes, tá? Então, qual que é um produto para longevidade, alta performance? O que você tem aqui? É um combo de vitaminas minerais, vitaminas de A a Z? Não é sobre isso. Aqui você tem compostos antioxidantes de altíssima concentração e alto padrão, numa combinação totalmente fora da caixa. Então, esse aqui é o Hortimune. Por que o meu produto ele não tem uma venda tão massiva? Porque ele precisa de educação para venda. Entende? E assim, não estou preocupado com isso, porque eu sei que isso é um mercado crescente e as pessoas estão se atentando mais a isso. Então, por exemplo, você pega um produto desse, ele tem resveratrol. Você já ouviu falar que o vinho tinto ele é considerado uma bebida alcoólica porque é mais saudável do que as outras? Porque ela contém resveratrol. Só que assim, o resveratrol, entre custos e benefícios, né, porque não existe dose segura para o álcool, então entre você ingerir álcool para obter resveratrol
e você ter os efeitos nocivos do álcool acaba não compensando. O que você tem de resveratrol em apenas um dosador deste produto, basicamente é o equivalente a 4 garrafas e meia de vinho tinto. O que você tem de licopeno, que é o antioxidante que está dentro do tomate, que evita o câncer de próstata e o câncer de mama na mulher, é o equivalente a 4 tomates italianos e meio. O que você tem de coenzima Q10, que é um antioxidante potentíssimo, melhora a sua saúde cardiovascular, aumenta a booster mitocondrial, aumenta a sua longevidade, é o equivalente a 4,5 kg de brócolis. E aí eu tenho 14 compostos fitoquímicos aqui. Eu tenho curcumina aqui, que é o ativo que está dentro da cúrcuma, que é aquilo que vale, o antioxidante, né? O que eu tenho de curcumina aqui é o equivalente a 450 gramas de cúrcuma. Então, assim... Isso tudo que você está falando em uma única dose. Por exemplo, isso aqui, onde esse produto que você está apresentando pra gente aqui, ele entra na rotina Você abre o dia com uma carga de antioxidantes ou termina o dia com uma carga de antioxidantes. Então, entendi. Por exemplo, quando você está dormindo, seu intestino descansou nesse momento de jejum, e aí quando você acorda é um momento onde seu corpo está sedento para absorver qualquer coisa. Então, aquele cara que acorda café com açúcar e cigarro, que vantagem que ele vai ter? Ele está detonando o sistema dele e ele vai absorver com a melhor carga de eficácia nesse momento. Quando eu acordo, por exemplo, e dou uma carga violenta com fitoquímicos, eu garanto que o meu corpo ele comece prosperando metabolicamente, quebrando o processo inflamatório, quebrando o processo oxidativo, tendo uma carga protetiva. E aí esse é um produto que não só melhora a parte imunológica, ele melhora a sua saúde como um todo, a parte metabólica, quebra o processo inflamatório e aumenta a sua longevidade. Por quê? Hoje existem estudos muito sérios mostrando que existe uma estrutura no cromossomo que chama telômero. Quanto maior for o telômero, mais anos você vive. Isso aqui esse é um tipo de produto que preserva o telômero e, conjugado com um estilo de vida saudável, pode aumentar o tamanho do telômero. Ou posso viver mais. É um produto para longevidade. Então, por exemplo, vamos falar agora de altíssima performance. Cara, não existe nenhum tipo de esporte mais oxidativo e brutal que o Tour de France. Pedal. Pô, esses caras são um monstro. Nego acha que o fisiculturista é monstro, né? Mas, cara... Vê a coxa desses caras aí, você pira, né? Mas é sobre o nível de espancamento metabólico que cada prova leva o cara. 200 km, o cara rodando ali numa velocidade altíssima durante 21 dias, correndo todo dia em altíssima performance. Então, você vai perceber hoje que desenvolvesse uma consciência que, claro, tem a reposição de eletrólitos, de carboidrato, de proteína, mas os caras terminam a prova e põem uma carga de antioxidante exatamente para fazer o processo de reparação e recuperação e acelerar esse processo para que amanhã ele esteja pronto e apto para fazer uma prova de altíssima performance. Que legal, cara. Estamos apresentando aí em primeira mão o Hortimune da Mediterrâneo Nutrition. Mediterrâneo Nutrition. E aí lá eu também tenho outros produtos que estão fora da caixa. Então eu tenho um shot matinal que tem um sabor de cappuccino, que já tem as especiarias. Quem que quer acordar, tomar um shot de cúrcuma com gengibre? Isso que eu ia falar. Onde que entra aí o sabor também, né? Porque é importante. Aí também tem essa expertise que eu desenvolvi como P&D Indústria de Suplemento. Então o que eu fiz? Eu já passava, vai lá no Empório, e compra cúrcuma, gengibre, cacau, canela próprios. Cara, o cara virava o olho e falava, mas começava a ter benefício. Cara, é ruim, mas é bom, né? Sim, exatamente. Aí eu falei, cara, vou melhorar a experiência, né? Então, eu trouxe aquilo, né? Juntei as especiarias, eu pus o cheiro do café arábica, mas não para acrescentar cafeína, porque cafeína o cara já vai tomar muito café durante o dia. Precisa, né? Pus o TCM, que é um tipo de gordura que enaltece a sua própria queima de gordura e melhora seu perfil glicêmico, melhora seu foco, sua atenção. Vitamina D, K2MK7, própolis liofilizado, ácido acético com sabor de cappuccino. Então o cara abre o dia com sabor de cappuccino, termina o dia talvez com um produto desse. Eu tenho um produto que diminui a compulsão alimentar, melhora o controle da fome emocional. Eu tenho um produto que melhora, equaliza o sono e para você ter um sono de altíssima qualidade, que não existe nenhum tipo de melhor pré-treino ou nada que possa melhorar o seu desempenho cognitivo ou até no trabalho do que uma bela noite de sono. Sim. Então assim, são produtos que trabalham essa questão metabólica, lifestyle, performance a longo prazo. Cara, que legal. Adorei essa apresentação aqui que você fez pra gente. Além de dar toda a sua trajetória de vida. Esse é presente pra você, hein? É meu? Poxa, cara, agora eu já gostei mais ainda dessa entrevista. Eu vou experimentar, vou falar aqui os comentários depois. Adorei, cara. Vou apresentar. Quem vai querer roubar isso aqui de mim é minha noiva, né? Porque é aquilo, né? A gente ganha os presentes, quem consome é as esposas, né? Compartilha. Mas eu vou compartilhar. E isso está disponível para comprar onde? Você tem um site? Como que é? Nós temos o site da Mediterrâneo Nutrition, né? www.mediterraneonutrition.com.br, tá?
E também disponível aqui em Bauru, né, dentro da nossa clínica, que é a nossa clínica máxima, é uma clínica de saúde e treinamento integrativo. Então lá nós atendemos desde da minha parte, né, que é essa mentoria de mudança de estilo de vida, que atende a parte nutricional, eu prescrevo treino, os hábitos para mudar o estilo de vida. Também tem um médico integrativo lá que trabalha com a parte de metabolismo, que trabalha com a parte de ortopedia. A minha esposa, que também ela é fisioterapeuta, está se formando em medicina. Poxa, que legal, cara. Eu tenho um mini empório lá dentro e tem um CT de treinamento, né, personalizado para pessoas que queiram desenvolver sua alta performance lá dentro, entendeu? Poxa, bacana, muito legal. É o outro CT aí que está saindo na cidade. Eu vou lembrar aqui que a gente tem parceria com o pessoal da Dali Beach Sports. É um dos esportes que a gente consegue fazer que não é tão conhecido, mas a gente está tentando popularizar, né? Que é o beach tênis e os esportes de areia. Aqui em Bauru a gente tem um clima propício para isso. Sim. E eles estão fazendo um CT lá também de treinamento, lembrei agora. Próxima reunião a gente faz lá. Acho que tem mais a ver com o ambiente saudável que a gente está falando. Bora. Próximo bate-papo com o Márcio Magnani vai ser na nossa quadra lá do TED Chat. Bora. Márcio, obrigado novamente, cara. Valeu por você topar vir aqui no estúdio com a gente. Eu te agradeço, cara. Foi um ótimo papo, rendeu pra caramba. Você pode acompanhar o trabalho do Márcio pelas redes sociais. A gente vai acompanhar também aqui nos cortes. O Márcio vai soltar lá, a gente vai soltar também. Acompanhe o trabalho do TEDcast no YouTube, no Spotify, com essa entrevista na íntegra. E lógico, curta, siga, compartilha. A galera tá assistindo os nossos vídeos, mas não tá curtindo, hein, galera? Eu tô vendo que você tá pulando lá. Vamos curtir, que isso dá uma força pro canal. Márcio, novamente, obrigado, cara. Eu te agradeço, tamo junto. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe aí, prospere o seu negócio, que você traga muitas pessoas aqui que possam ajudar os seus ouvintes, as pessoas que te acompanham. E foi um prazer participar aqui. Obrigado. Valeu mesmo. Acompanhe o trabalho do TED Chat também no tedchat.com.br. Você que está precisando de uma mão aí para atender aquelas mensagens de WhatsApp, temos uma ferramenta, a melhor ferramenta de inteligência artificial, posso falar isso com muito orgulho. Temos a melhor ferramenta de automação com inteligência artificial no WhatsApp. Acompanhe o trabalho, faça um teste grátis lá que está liberado. E até o próximo programa. Aquele abraço.